caixa é porque todos os sócios e colaboradores, né, das empresas têm algumas dificuldades sobre o livro caixa, né? E para falar sobre essa conta, quando eu trato conta é porque ela acaba figurando como uma conta até na própria contabilidade, é uma conta que demonstra a situação da empresa naquele momento e tem um passado inteiro daquela empresa dentro daquela conta chamada caixa, né? E uma das coisas mais interessantes são as dificuldades que nós temos de interpretar o que faz parte de um caixa e o que não faz parte de um caixa, e mostra até uma organização empresarial. Bom, e por que também eu falo sobre o livro caixa? Porque é uma conta que tem um tráfego muito grande de informações financeiras da empresa, ok? Então é uma conta que espelha toda a parte empresarial. Grande parte dessas informações passam por essa conta, então é uma conta muito importante. Bom, porque é uma conta que demonstra a organização da empresa, né, ou da pessoa física. Se a gente for olhar na questão primária da situação, nós temos uma parte organizacional quando você pega um livro caixa, muito bem feito, com todos os lançamentos de forma bem correta, e aí você consegue até tomar decisões da sua empresa nesse livro caixa. O mesmo acontece conosco, né? A partir do momento que eu tenho para o meu controle financeiro uma demonstração das entradas, né, que no nosso caso, pessoas físicas são os nossos salários, né, ou até mesmo alguns rendimentos, e as saídas mensais ou diárias sobre isso, a gente tem um saldo inicial, os lançamentos diários e um saldo final. O livro caixa, na realidade, não é nada mais do que isso. Saldo inicial, lançamento, de entradas e saída e um saldo final. Bom, aí agora vem um detalhe. Por que eu acho que é muito importante eu estar falando hoje para vocês sobre essa conta de caixa? Porque a fiscalização das receitas das áreas, seja ela estadual, municipal ou até mesmo federal, essa conta é uma conta onde grande parte dos fiscais dessas receitas fazendárias gostam de trabalhar. Ou seja, eles optam por isso porque eles sabem que essa conta, quando não é bem feita, quando os lançamentos não são bem feitos e não prestam atenção no que pode estar acontecendo, é uma conta que eu chamo de dedo duro. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa conta, porque ela pode ser, na realidade, o seu próprio dedo duro das suas condições empresariais. E aí, às vezes, a gente não toma cuidado com essas contas e aí é complicado, né? Desde que eu trabalho na contabilidade, tabelito, principalmente nessa parte contábil, eu tenho visto que todas as empresas têm uma necessidade fundamental de reconhecimento do caixa, né? E sem falar que para você que é um colaborador da empresa, quando você tem uma especialidade no caixa, você quase que tem um emprego garantido. Por quê? Porque é uma conta que precisa de ser fiscalizada. Ok? Então, o meu tratamento aqui hoje é principalmente de você não fazer um lançamento simplesmente automático, colocar o lançamento ali CAC e ficar por ali. Não, essa conta ela tem que ser muito bem demonstrada. Tá, okay? Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre essa parte da fiscalização, que ela é muito importante. Bom, sobre o livro caixa. Primeiro ponto, não existe um caixa devedor. Não existe um caixa estourado. Na realidade, o tratamento de um caixa é o seguinte: existe maneira de você abrir a sua carteira e ter lá menos R$1? Não. Você pode obter nada, você pode estar até devendo, mas que não é de parte do caixa, ou você pode ter algum valor na sua carteira. Então, o livro caixa não pode jamais estar
ou saldo invertido, ou saldo estourado, ou saldo devedor. Ok? Isso é primordial. No entanto, os programas da Receita Federal, eles não deixam você entregar um balancete ou um diário que esteja com essa conta estourada ou invertida ou devedora, pode usar o nome que você achar mais interessante. Então, é uma conta que tem que ser muito bem monitorada. Bom, existem dois caixas. Eu gosto de dizer isso porque existe um caixa financeiro, ou seja, é aquele monetário que você faz dentro da sua empresa e às vezes ele tem algumas situações que ela vai ser simplesmente sua. Ela não é, às vezes, da parte contábil, ok? E depois eu vou até demonstrar sobre isso, mas lembrando que, a partir do momento que você tem no seu caixa financeiro informações que não estão no caixa da contabilidade, nós temos que prestar muita atenção. No resultado final, o que vale mesmo são os lançamentos que estão na contabilidade. E o seu caixa, em relação ao caixa da contabilidade, é que nós vamos conseguir demonstrar para você que determinado lançamento não está legal, que aquilo não compete e que aquilo tem que ser mudado. Por que nós temos que ter uma interação muito grande de você, nosso cliente e amigo, para conosco da contabilidade? Porque é através dessa conta caixa que nós vamos fazer um paralelo para falar o seguinte: isso aqui está bem, isso aqui não está bem. Ok? Então, existe uma definição de caixa financeiro e de caixa contábil, que são duas coisas interessantes. Muitos clientes até perguntam para nós aqui: mas por que isso daqui sai do meu caixa da minha empresa e quando eu cheguei para vocês, vocês não utilizam? É isso que eu quero demonstrar para vocês, que é uma forma agora, principalmente com toda essa parte do SPED, é que nós temos que alinhar muito bem os nossos caixas, contábil e financeiro. A cada dia que passa, as receitas estão bem aparelhadas e elas estão tendo condições de trabalhar todas as situações antes de nós. Então, nós temos que trabalhar também em comunhão para que tudo seja feito da melhor forma. Ok? Bom, o que faz parte da conta do caixa? A conta do caixa faz parte todo financeiro da empresa. Mas quando eu falo financeiro, é aquele financeiro palpável que está com você. Ok? São os valores em moeda corrente nacional, os cheques, mesmo que sejam cheques a girar, porque a questão financeira não existe um cheque predatário, o cheque já é um valor que você poderá sacá-lo, independente se lá no banco tiver fundo ou não, então ele faz parte do seu caixa. Então, o meu resultado final da minha conta caixa, o que é? É o somatório de todo o meu volume monetário e dos meus cheques. Tá ok? Podemos até, em questão de organização das suas contas, você trabalhar ali uma conta específica no final do lançamento diário, até no final do lançamento mensal, você ter lá um resultado financeiro de dinheiro e o resultado financeiro de cheques que já estão a girar e cheques que ainda vão girar, ok? Bom, sobre o livro caixa também, muito importante é que a gente tenha no lançamento um histórico abreviado, que é muito importante para que ele não seja muito longo, mas também que seja um histórico que facilite a sua leitura e a leitura daquele que for manusear esse documento, né? Porque vamos imaginar que você fez um lançamento hoje, mas daqui a 3, 4 anos você não vai ter conhecimento, você não lembra daquilo que você fez. E aquele caixa existe é para isso mesmo, é para que quando você precisar usá-lo, você ter condições de ver aquele lançamento. Então, olha bem, gente, o histórico, como é até aqui conosco na contabilidade, ou seja, em todas as contabilidades, a opção é um histórico abreviado, que depois também eu vou mostrar um exemplo,
e também que ele seja sucinto, mas bem informado. Legal? Então vamos sequenciar. Bom, o que deve conter no livro caixa? No livro caixa deve conter, em primeiro lugar, o número da página atualizado. Ok? Então vamos sequenciar. Página 1, página 2, página 3 e assim sucessivamente. O correto é, chegou no final do ano, faça um termo de abertura, um termo de encerramento daquele diário, arquiva e começa novamente pela página número 1. O saldo anterior, que é o saldo do dia ou do mês. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, eu posso fechar um caixa diário se eu quiser. No dia 5 eu tive vários lançamentos, no final eu tenho o lançamento do dia 5. No outro dia, o meu saldo anterior, na realidade, é o meu saldo do dia 5. E eu vou fazer os lançamentos do dia 6 e assim sucessivamente. A data de lançamento, ok? Ela tem que ser em ordem cronológica, né? Dia 1º, dia 2, dia 3. Se for colocar dia 1º, dia 3, dia 2, não, isso não pode acontecer. E isso não pode, principalmente devido a que você não pode ter um caixa estourado, né? E às vezes você vai tentar manipular o caixa e um dia que tiver estourado, você faz lançamento no dia anterior, tentando dessa forma fazer um ajuste que não pode ser feito, ok? O histórico abreviado, as entradas e saídas monetárias e o saldo final do mês. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela que eu fiz alguns lançamentos. São pequenos, eu vou pedir a Giane que ponha a tela. Já pôs? Bom, nessa tela aí, olha bem, nós temos em primeiro lugar o mês e o ano. No final nós temos a página, depois nós temos a demonstração, né, que é o nome da empresa, nós temos o saldo anterior, aí nós temos a ordem de data, né? Observem bem que no histórico eu tratei de pagamento, duplicata, 054 Sadia SA, ou seja, eu abreviei a palavra pagamento para PG. O sistema vai mostrar para vocês. Aí eu quero ver o que eu depositei na empresa. Aí eu depositei X valores. Aí o que eu comprei de imobilizado, o que eu passei de cheque. E você pode até melhorar todo o sistema, colocando lá, por exemplo, depósito no banco X ou cheque no banco X. Ok? Bom, sequenciando, nós temos aqui o segundo lançamento, que é pagamento compra de lanche. R$ 8,60. É nesse sentido aí que a gente vê que existe uma dificuldade do caixa financeiro, porque houve realmente uma saída de R$ 8,60, mas ele não tem um lançamento aqui na compra de lanche de quem é esse lanche, de quem foi comprado esse lanche. Porque se eu chegar num simples lugar, por exemplo, eu fui ali na padaria e comprei um lanche, eles me deram ali um cupomzinho, ou não me deram nada, eu cheguei na empresa, demonstrei ali aquele simples papel ali que houve uma saída de dinheiro, ele não tem comprovação contábil, ok? Por que ele não tem comprovação contábil? Porque para eu comprovar isso aqui diante do fisco,
nós temos que entender que o outro lado tem que ser uma receita. Porque se ele é uma despesa dentro do meu livro caixa, do outro lado ele tem que ser uma receita. Então, se aquele momento ele não foi tributado do outro lado, ou seja, lá na padaria, eu perco a qualidade de trazer esse documento para dentro da contabilidade, porque ele não é um lançamento de forma legal. Aí que eu falo que é um tiro no pé. Eu estou declarando para receitas que eu tenho um lançamento dentro do meu livro caixa que não é lícito do outro lado. E como que ele passa a ser lícito do outro lado? Simples. Todas as vezes que você fizer uma compra para a sua empresa, seja de qual valor, que você for usar na sua empresa, olha bem, que você for usar na sua empresa, você não pode revender esse produto. Você vai comprar, por exemplo, um lanche. Você tem que ir na padaria, compra o lanche, e aí você pede para tirar um cupom fiscal com o nome da empresa e o CNPJ da mesma. Se eles tiverem um cupom fiscal que não estiver o nome da empresa nem o CNPJ, ele não tem valor para a contabilidade. Então que fique muito claro isso, porque na hora que você mandar o seu caixa para a contabilidade, esses R$ 8,60 que está demonstrado aí no dia 5, ele não vai ser lançado. E aí o seu caixa já não fica igual ao nosso. Ok? Vamos passar aqui agora para os dias 5, tem um recebimento, né, de 1.560, recebeu nota fiscal 0,35 do cliente, aí eu coloquei aqui cliente, que depois você pode também fazer uma categoria só de cliente. Aí eu vim aqui e paguei uma nota fiscal 0,40 da Minas Gerais, Refrigerantes Minas Gerais, 1.280. Nesse momento o meu caixa ficou devedor. Pode acontecer isso? Pode, nisso que eu vou explicar. Porque no mesmo dia 6, eu já recebi uma nota fiscal 0,36. Então, o meu caixa nesse momento, do dia, ele é R$ 1.006. R$ 1.006,40. Ou seja, dentro do próprio dia, eu posso ter essa variação de valores do caixa. Bom, mas vamos agora para o dia 8, tem um depósito de 1.350, ou seja, o depósito, ele automaticamente sai o dinheiro da empresa e vai para o banco. Nesse momento, um caixa ficou em R$ 343,60 devedor. Não pode. Por quê? Porque você finaliza o dia 8 com o seu caixa devedor. E isso não pode acontecer. Na realidade, eu não conseguiria nem entregar esse lançamento para o fisco, porque, mais uma vez, nós estaríamos dando um tiro no pé. Legal? Bom, vamos lá. Para o dia 9, eu tenho um lançamento do sócio. O sócio emprestou um dinheiro para a empresa no valor de R$ 30.000, ok? Pode acontecer isso? Pode, sem problema algum. E no dia 10, com esse dinheiro que o sócio emprestou, olha bem como ele ficou caracterizado, que o sócio emprestou um dinheiro de R$ 30.000 para a empresa e esse dinheiro saiu para a compra de um Fiat Palio 2008. Aqui, gente, eu quero deixar claro no histórico que se você quiser aumentar essa capacidade aqui do histórico, colocando ali a placa, o chassi do carro, fica à vontade, tá ok? Comprou um carro de 28.500 e saiu um cheque de 28.560, ok? Ou seja, esse cheque, na realidade, saiu dinheiro do banco e foi para o caixa da empresa, 28.560. No final do mês, o caixa são R$ 29.716,40. Esses são os lançamentos. Isso daí, na realidade, é um livro caixa, é uma coisa muito simples, não tem complexidade nenhuma. O importante é você estar atento às situações que são apresentadas aqui no livro caixa, ou seja, você monitorar
todas as entradas de dinheiros e todas as saídas. Por exemplo, está vendo aqui o sócio emprestou um dinheiro, ele pode fazer isso? Pode. Às vezes a empresa naquele momento, ela precisa de recursos do caixa, né? Ou seja, recursos do sócio, para que ele consiga colocar o caixa numa situação melhor. Aí isso é feito desse jeito, tá? Por exemplo, aqui, precisou de fazer um saque no banco. O banco houve um saque de 28.560 que é necessário, tá ok? Então, pessoal, é isso aí, né, que eu tenho a passar para vocês do caixa, mas nós já temos aqui algumas perguntas e tem uma pergunta aqui que é interessante. Eu não falei sobre isso, mas deixa eu ler a pergunta aqui do nosso cliente. Deixa eu abrir aqui. Bom, mais uma vez aqui, ó. Por que a contabilidade não aproveita todos os lançamentos de nosso caixa? Né? Mais uma vez, são os lançamentos, porque essa pergunta aqui foi feita antes de até explicar. É por causa disso. A realidade, nós temos que entender que os lançamentos da empresa de vocês têm que ser lançamentos saudáveis o bastante para que ele chegue na contabilidade e possa ser classificado. Tá? Um exemplo que eu dei foi a do lanche, vou dar um outro exemplo aqui. Você vai aqui numa papelaria e compra ali alguns lápis, algumas folhas A4, aqui no nosso todo. Então, chegou aqui na contabilidade, vai lançar? Não posso. Por quê? Porque esse papelzinho de recibo, aquilo ali eu não tenho condições de lançar, não tem jeito, ok? Mas é muito importante esse nosso bate-papo, porque é através disso daí que nós vamos começar a corrigir e mais uma vez colocar a empresa numa situação legal. Bom, eu tenho uma outra pergunta aqui. Qual que é a responsabilidade dos sócios que emprestam dinheiro? Importantíssima essa pergunta. A partir do momento que o sócio empresta um dinheiro, ele tem que perceber, e aí agora já passa a ser uma responsabilidade do sócio, ou de qualquer pessoa que for emprestar um dinheiro para aquela empresa. Ele tem condições lá na declaração de imposto de renda dele, ele tem saldo lá o bastante para estar emprestando? Olha, eu fiz um lançamento ali de 30 mil reais, né? Sócio fulano de tal emprestou 30 mil reais para a empresa. Ele tem lá na declaração dele esses 30 mil reais para emprestar? Segundo ponto, toda vez que eu empresto um dinheiro para uma empresa, naquele momento eu tenho uma coisa que chama-se contrato de mútuo. Esse contrato de mútuo, ele é um contrato que eu faço pessoa física ou pessoa jurídica para com pessoa física ou para com pessoa jurídica. Então, não adianta nada um sócio simplesmente pegar lá, igual eu fiz um lançamento de 30 mil reais, e ele pegar aquele dinheiro e simplesmente colocar no caixa da empresa e pronto. Não. Tem que fazer o lançamento, tem que ser... Porque isso aí, gente, eu estou considerando uma situação que seja normal, tá ok? Tem que pegar tudo isso e fazer um contrato. E esse contrato é um contrato firmado entre quem empresta e para quem está recebendo. E aí nós temos que ter data de pagamento, como vai ser feito o pagamento desses 30 mil reais, qual que é a forma de correção monetária, se vai ter juros, e em alguns casos tem grande parte tem o IOF e tem até imposto de renda. Então, olha bem, gente, a condição hoje do sócio pegar um dinheiro e colocar dentro da empresa é muito perigoso. Por quê? Porque ele pode simplesmente achar, e a Receita Federal ou a outra Receita pode achar que existe uma omissão de receita. Ou seja, uma empresa vende 50 mil e compra 80 mil. E onde que ela arruma caixa para pagar isso daí? Ela arruma caixa com o sócio. Mas a empresa, na realidade, ela não vendeu só 80. Ela vendeu muito mais. Mas eles não emitiram nota. Aí, lógico, o caixa vai ficar devedor e o sócio vai ter que ir lá e fazer um aporte para a empresa. E aí nós temos que tomar muito cuidado com entradas de dinheiros de sócio. Tá? É um tiro no pé. Porque a partir do momento que um fiscal, ou seja, aquele que estiver verificando a situação dessa empresa, até a saúde dessa empresa, ele vai verificar
que aquilo ali é interessante. E se o sócio não tiver saldo na declaração dele para emprestar esse dinheiro, onde que o sócio arrumou isso? Então nós temos que tomar muito cuidado. E eu vou deixar claro para vocês, todas as vezes que vocês precisarem de fazer algum empréstimo de empresa para empresa, de sócio para empresa, de terceiro para empresa, de empresa para terceiros, comunique conosco. Porque é melhor vocês comunicarem, nos solicitarem informações, para que a gente tome decisões importantíssimas. Essa parte aí da fiscalização, ela bate muito em cima disso daí, tá ok? Eu vou ler aqui só mais uma pergunta, para que a gente não fique aqui com o tempo muito estendido. O que eu faço quando o meu caixa estoura num determinado dia? Bom, nós temos essas duas opções, né? Ou você faz um cheque para o suprimento de caixa, imaginando que o banco tem aquele valor, aí você emite o cheque, entra com o cheque ali no caixa, ou seja, você naquele momento está fazendo uma entrada financeira, como eu expliquei que o cheque ele tem conotação financeira e monetária, ele vai entrar ali na empresa e vai sustentar talvez o caixa por mais um período. Ou a segunda opção realmente é o sócio ou alguém fazer um empréstimo financeiro para a empresa. Ok? Caixa estourado? Não. Jamais. Tá ok? Bom, lembrando a todos também que aqui na Contabilidade Estabilito nós já temos o programa do livro Caixa. Ok? É um programa feito por nós, ele é muito interessante, por quê? Porque ele faz esses lançamentos de forma automática, né? Ele já tem os relatórios, e esses relatórios também vocês podem mandar para a contabilidade. Futuramente nós vamos até mandar direto esses arquivos para que a gente faça uma conciliação melhor, ok? E esse software está na nossa página www.contabilidadetabirito.com.br/downloads, ok? www.contabilidadetabirito.com.br/downloads, ok? Em cima disso daí você vai ter um programa, nós temos uma área de informática aqui pronta a te atender para que a gente possa solucionar e trabalhar de uma forma mais tranquila e simplificada em relação a tudo isso. Bom, de antemão, eu agradeço a presença de todos, né? Espero que vocês estejam gostando aí desse nosso ato interativo com vocês, né? Através desse sistema online. A presença de vocês é muito importante porque uma educação continuada tende que a gente faça profissionais sempre melhores. Agradeço e que todos tenham um bom dia.